Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2015 que envolve conceitos sobre calorimetria, mas isso a gente vê em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão 82 do Enem 2015, prova de Física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Eu lembro que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional, tá bom? Então vamos começar. Questão 82, Enem 2015, Física, prova amarela, que diz assim: uma garrafa térmica tem como função evitar troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Então temos aqui o quadro com os tipos de selo, no caso A, com variação de temperatura menor que 10%, com B, variação de temperatura entre 10% e 25%, C, variação de temperatura entre 25% e 40%, D, variação de temperatura entre 40% e 55%, e finalmente o selo E, com variação de temperatura maior que 55%. Então vamos lá. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? E aí seguem as alternativas. Então temos aqui uma questão que aborda conceitos sobre calorimetria. E essa questão especificamente falando, ela envolve, além desse conceito, logicamente, de calorimetria, a questão de interpretação, tá? Que, de acordo com os dados disponibilizados, você poderia se confundir no que diz respeito à aplicação desses valores, e é o que a gente vai procurar detalhar na resolução dessa questão, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, dados do enunciado. Vamos nos familiarizar com as informações dadas no enunciado da questão. Primeiramente, no que diz respeito à mistura que vai ser colocada na garrafa térmica a ser testada, água quente. Foi falado lá que vai ter uma quantidade de água quente que corresponde à massa de 2/3 da massa total da mistura, tá? E a temperatura dessa parte de água quente, que a gente está chamando de θQ, é 40 graus Celsius. Já a água fria, a parte da mistura água fria, já que a mistura vai ser água quente com água fria, tá? A água fria, ela tem uma massa de 1/3 da massa total. Ou, logicamente, 2/3 mais 1/3 é o meu total da massa, que vai ser M, tá bom? E a temperatura dessa parte da água fria, que eu estou chamando de θF, e corresponde a 10 graus Celsius. Então, é feita essa mistura colocada da água, e após 6 horas,
é medido, né, digamos assim, o valor da temperatura dessa mistura, tá? Após 6 horas, que a gente vai chamar aqui de θ final, que deu 16 graus Celsius, ok? Então, após 6 horas, aquela mistura de água quente com água fria, né, nos dá, né, após 6 horas, medida ali, 16 graus Celsius, tá bom? Então, aí é que está o ponto, essa questão de mistura de água quente com água fria, depois de 6 horas, a temperatura final. Então, vamos bem vagarosamente, né, calculando, né, trazendo as informações e calculando os valores, né, de interesse. Primeiramente, vamos ver aqui no item 2, o cálculo da temperatura de equilíbrio térmico no momento em que as duas porções de água são misturadas. Lembrando que eu peguei uma porção de água quente, uma porção de água fria, colocou ali dentro da garrafa térmica. Logicamente que ao colocar uma com a temperatura mais baixa, uma com a temperatura mais alta, quase que imediatamente, né, vamos dizer assim, vamos considerar, né, para o raciocínio dessa questão, vai ser atingido um valor de temperatura, que ele está chamando aqui a temperatura de equilíbrio, que é a que a gente vai calcular agora, tá? Então, sabemos que, né, nessa mistura de dois itens, né, eu vou ter que, ao final do processo, né, de troca de calor, né, o somatório de Q vai ser igual a zero, né? Por quê? A quantidade de calor cedido é igual, logicamente, à quantidade de calor recebido e para se atingir ali o equilíbrio, a temperatura de equilíbrio. Então, esse somatório, que é o Q cedido mais o Q recebido, é igual a zero, tá? Como não há mudança, né, de estado, logicamente, a gente vai trabalhar, né, com o conceito de calor sensível, ou seja, Q igual a MC delta θ, tá? Então, vamos aplicar isso para o calor cedido e para o calor recebido. Então, o que nós temos? Para o calor cedido, logicamente, quem vai ceder vai ser aquele que tem a maior temperatura, né? Que é a água quente, tá? Que a sua massa é igual a 2/3 da massa total. Então, 2/3 de M vezes C, eu tenho ali, logicamente, a temperatura θ menos 40, que a gente vai considerar θ menos 40, ok? Mais calor recebido, 1/3 de M, né, que a gente viu, né, vezes C, vezes o θ menos 10, ok? A temperatura de equilíbrio, menos 10. Beleza? Tranquilo? Isso igual a zero. Daqui, para facilitar a minha vida, né, eu já sei que eu posso eliminar aqui o MC, né? MC, se eu dividir os dois lados da equação, aqui o zero por MC, é zero mesmo, não altera. Tá? Dividindo aqui os dois lados por MC e multiplicando também os dois lados por 3, para eliminar o MC e esse 3 do denominador. Então, se eu divido por MC, aqui eu corto esse MC e multiplico por 3, eu corto esse 3. Da mesma forma aqui, né? Corto o MC e corto o 3. Ficando 2θ vezes menos 80. É isso? 2θ menos 80 aqui. 1 vezes θ, né? Θ, 1 vezes menos 10, menos 10. Θ menos 10, que é igual a zero. Aqui eu tenho 2θ mais θ, 3θ menos 80 menos 10, menos 90. Esse menos 90, passando para o segundo membro, fica mais 90. Então, eu tenho 3θ igual a 90. Então, θ, minha temperatura de equilíbrio da mistura, que é quase que imediata, vamos considerar assim, 90 dividido por 3, né? Passando esse 3 aqui dividindo, é igual a 30 graus Celsius. Então, a minha mistura de água quente com água fria possui ali uma temperatura, né, de 30 graus Celsius, que essa vai ser a temperatura que a gente vai estar analisando, né, e confrontando aqui com a temperatura final de 16 graus Celsius, que é a temperatura da mistura, tá? Então, a temperatura inicial da mistura, 30 graus Celsius, e a final, 16 graus Celsius.
Beleza? Então aqui já para a gente compreender que não diz respeito àquelas temperaturas de água quente e água fria, de 40 e 10 graus Celsius. Seguindo, item 3, determinação percentual da variação relativa da temperatura depois de 6 horas, com relação à mistura. Então eu sei que a totalidade da mistura corresponde a 100%. É isso? Ok? E que o que eu quero encontrar é a correlação relativa após 6 horas, que nós vimos aí, que é a temperatura de 16 graus Celsius. Então, 30% vai corresponder aos 100%, enquanto que a diferença, né, que vai ser 30 graus menos 16 graus, vai corresponder à temperatura, ao delta, né, nas 6 horas. Então, vamos lá. Vamos calcular esse delta, né, em termos de temperatura. Delta θ vai ser 30 graus inicial menos os 16 graus após 6 horas, né, que nós vimos no final, que vai me dar um delta θ de 14 graus Celsius. Então, para 30 graus, em termos de percentuais, eu vou considerar 100%. E para 14 graus Celsius, que é a variação, né, durante aquelas 6 horas, quanto em percentual correspondeu essa redução? Tá? Então, a regra de 3 simples, tranquilo. Para 30 graus Celsius, 100%. Para 14 graus Celsius, eu tenho x, que é a minha variação da temperatura naquele período, tá? De 6 horas. Multiplicando em cruz, né? 30 vezes x igual a 14 vezes 100, que vai me dar 30x igual a 1.400. Então, x, 1.400 dividido por 30. 1.400 dividido por 30, fazendo essa conta, você vai encontrar aproximadamente 47%. Então, a variação da mistura dentro daqueles 6 horas corresponde a 47%. E agora, o que eu faço com esse valor? Então, com esse valor, a gente vai na tabela e verificar a variação de temperatura que se enquadra dentro desses 47% para a gente definir qual é o selo que vai acompanhar essa garrafa testada, como foi pedido no enunciado. Então, observando aqui, a gente observa que 47% está aqui, ó, no selo tipo D, que é variação entre 40 e 55. 47 está aqui. Então, o selo a ser colocado, escolhido, é o do tipo D, tá bom? Então, para o item 4, a garrafa térmica testada deve ser classificada na categoria D, com selo tipo D. Variação térmica de 47 graus Celsius está entre 40 graus Celsius e 55 graus Celsius. Ok? Com isso, resposta alternativa à letra D. O selo que deveria ser posto na garrafa térmica testada é o D. Ok? Beleza? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Eu peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.